Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Uma jovem de 24 anos foi assassinada a facadas pelo namorado no centro de Vitória. O velório acontece nesse momento em Viana. Toda a família, claro, está muito abalada. Vanusa Santana está acompanhando tudo de perto. Vanusa, minha amiga, boa tarde para você. Olá, gente. Muito boa tarde a vocês do estúdio, boa tarde ao pessoal que nos acompanha de casa. A gente fala ao vivo aqui do centro de Viana. Aqui atrás está a capela mortuária de Viana, onde está sendo velado o corpo da jovem Ana Carolina Rocha Curte, de 24 anos. Foi assassinada a facadas ontem, no finalzinho da tarde, no centro de Vitória, dentro do apartamento onde morava com o namorado, um jovem também de 24 anos, que é considerado aí, até o momento, o principal suspeito do crime. Agora há pouco chegou aqui o pai e a mãe de Ana Carolina. Eles ficaram consternados porque a moça está com muitos ferimentos no rosto, em boa parte do corpo também, provocados por um objeto pontiagudo, uma faca utilizada pelo assassino, que logo após o crime teria fugido do local, do apartamento. Esse jovem saiu do apartamento logo em seguida, depois de dar esses golpes nessa moça que está sendo velada agora aqui atrás de mim, na capela mortuária de Viana. Mas daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Valeu, Vanusa. Gente, uma tonelada de maconha foi encontrada pela polícia em um sítio em Guarapari. O local foi alugado para ser o ponto de distribuição de drogas. Já em outro município do sul do estado foram encontrados 20 quilos de crack em um tanque de combustível. Olha, a gente vai falar também de um bebê de 2 anos que está internado em estado grave depois de engasgar com alimento. Isso aconteceu numa creche da Serra. Luciano Rosetti está com esse caso. Boa tarde para você, Lu. Boa tarde, Bruna, Jorge, amigos que nos assistem, né? Pois é, essa história triste aconteceu na sexta-feira da semana passada. A gente tem imagens aí da criança, né, para mostrar para você. É o pequeno Noah, ele se chama Noah, de apenas 2 anos e 10 meses. Ele estava tomando café da manhã na creche onde ele estuda quando se engasgou com um pedaço de ovo, né? Os responsáveis da creche ligaram para o pai da criança, que estava em casa. Ele foi correndo até a creche e socorreu o filho. No momento, o Noah está no Hospital Infantil de Vitória recebendo os cuidados. Já passou por 3 exames e vai passar por outro agora no início da tarde. Já já eu volto com os detalhes desse caso. Valeu, Luciano. Olha, um taxista foi baleado em um assalto e invadiu o batalhão da PM para pedir ajuda na Serra. Ele entrou com o carro, gente, no local e chegou a quebrar a cancela. Um desespero, tá? O taxista tinha reagido a um assalto e conseguiu dirigir até o batalhão. Os criminosos estavam dentro do veículo e daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Um homem foi assassinado em Vitória hoje pela manhã. A mãe da vítima ouviu os disparos sem saber que o próprio filho estava sendo assassinado. Suzy Faria está cobrindo esse caso. Suzy, essa mãe estava orando quando o filho foi assassinado, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George e amigos do TN. Exatamente na hora em que ela fazia a oração matinal, ela ouviu os tiros. E na mesma hora intercedeu pela pessoa que poderia estar perdendo a vida, não tendo certeza do que estava acontecendo, sem saber ao menos que era o próprio filho dela que estava sendo assassinado com mais de 10 tiros. O crime aconteceu pela manhã no bairro Gurijica, numa localidade, Bruno e George, conhecida como Lixão, ali do bairro, e que também reúne muitos moradores de rua no local. Daqui a pouco vocês vão acompanhar o que disse essa mãe, mesmo no momento de tanta dor, para outras mães que passam pelo mesmo problema. Bruna, George. Valeu, Suzy. Olha, vamos falar também, gente, da polêmica do uso do terno e da gravata na Assembleia Legislativa, tá? Em votação ontem, os deputados votaram pela obrigação do uso do terno, gravata, camisa social e sapato adequados. Toda essa polêmica começou depois que os ânimos se exaltaram em plenário entre o deputado Sérgio Meneghelli e o presidente da casa, Marcelo Santos. Mas será, Bruna Maria, amigos do TN, que a farda e o chapéu foram proibidos? Será? Será? Daqui a pouquinho a resposta. Isso aí. E você aí de casa, usa adoçante? Olha só, a Organização Mundial de Saúde disse que os adoçantes não devem substituir o açúcar.
O relatório que foi divulgado ontem também aponta aí possíveis efeitos indesejados do uso prolongado. Olha, gente, doenças do coração e até câncer, viu? Daqui a pouco a gente vai ouvir uma especialista no assunto e, claro, tirar aí todas as suas dúvidas. Você que gosta de botar o adoçante no cafezinho, já pode mandar sua dúvida pra gente, 997-92-2530, 997-92-2530. Daqui a pouquinho a gente esclarece tudo. Bastante polêmica essa decisão, Muito. hein? E o TN, gente, bateu um papo com a grávida de sextuplos. A capixaba virou notícia internacional ao descobrir a gestação rara e de alto risco. Késia e o marido são de Colatina, pais de uma menininha, e agora eles se preparam para a chegada de mais 6, hein, gente? A família vai aumentar. Não sai daí não, TN1 volta já já. Estamos de volta, agora 12h07. Vamos falar já do assassinato, gente, de uma jovem vítima de feminicídio. A Ana Carolina tinha 24 anos. Ela era de Santa Maria de Jetibá, mas morava com a namorada em um apartamento no centro de Vitória. Morava com o namorado, né, Gê? O casal tinha brigas constantes. Os vizinhos chegaram a chamar a família da jovem, ficavam preocupados com tantas discussões. Mas ontem essa briga acabou em morte, acabou de uma maneira muito trágica. Vamos ao vivo agora falar sobre esse assunto. Vanusa está cobrindo o velório dessa jovem. Muita tristeza por aí, né, Vanusa? É com você. Muita, Bruna Maria. O velório acontece aqui na Capela Mortuária de Viana Sede. O corpo chegou pela manhã. Agora há pouco chegou a mãe, os pais da Ana Carolina, né? Houve uma comoção muito grande aqui entre todos que estavam, porque a mãe chorava compulsivamente, assim como uma tia também. Ana Carolina, como vocês disseram, era uma moça cheia de vida pela frente, com 24 anos. Trabalhava como vendedora, mas ultimamente tinha saído do trabalho porque foi uma exigência do namorado dela, Matheus, que está sendo aí, né, apontado como o principal suspeito da morte dela. Então, desde de manhã está sendo velada aqui. A expectativa é que o enterro aconteça daqui a pouquinho. Esse crime que chocou, né, todo o Espírito Santo, uma moça tão jovem, com 24 anos, foi morta a facadas ontem no centro de Vitória, dentro do apartamento, ali na Gama Rosa, onde ela dividia com o namorado, que até então as informações dão conta com que ela se relacionava há cerca de 6 meses. Era uma relação marcada por ciúmes. Eles já tinham registrado ali vários episódios, né, de brigas entre eles, entre o casal. Vizinhos chegaram a relatar isso. Ontem a repórter Manuela Machado esteve no local e vocês de casa conferem agora a reportagem que ela fez. O casal Ana Carolina Rocha Curti, de 24 anos, e Matheus Sten Pinheiro, da mesma idade, morava no 10º andar deste prédio, que fica na rua Gama Rosa, no centro de Vitória. Essa moradora não quer ser identificada. Ela ouviu os gritos de socorro da vítima. Por volta de 3h10 por aí da tarde, ela começou a gritar muito. No início não dava pra gente saber se era uma criança ou uma mulher, porque a voz era muito fina e ela gritava: "Ah, socorro, para, não, socorro!" De acordo com um morador do prédio, o suspeito, logo após assassinar a namorada, desceu no elevador tranquilamente e disse que estava indo para a faculdade. Ele, que é estudante de direito, do corredor é possível ver a cama revirada e muito sangue no chão. Matheus e Ana Carolina moravam no apartamento há 3 meses. Uma relação conturbada. Há uma semana, vizinhos ouviram uma discussão e acionaram a polícia. Ana Carolina tinha sido agredida, mas não quis denunciar o namorado. Eles brigavam muito e, inclusive, isso abalou muito, não só aqui o prédio, mas o centro, que fica muito silencioso no fim de semana, todo mundo ouvia eles brigando. Então, a vizinha, uma vizinha, né, do mesmo andar, entrou em contato, chamou a polícia e, quando a polícia veio, ela disse que não tinha acontecido nada. Nossa síndica entrou em contato com os pais várias vezes, pedindo para que eles não morassem sozinhos, porque não tinha condição, porque era muita violência. Entrou em contato com a pessoa que alugou para eles o apartamento, pedindo para desfazer o contrato, porque não tinha condições de eles morarem aqui, que aterrorizava o prédio inteiro, e nada foi feito. A vizinha, ainda chocada, deixa um recado às mulheres. O que a gente faz? Porque já foi chamada a polícia de uma outra vez e ela não aceitou ajuda, né? Mas também não posso ficar
sem fazer nada diante disso. Então, gente, pelo amor de Deus, não recusem ajuda. Porque quando você precisar de verdade, pode ser que demore a chegar ajuda, porque as pessoas não vão saber como lidar, já que, né, da outra vez foi recusado. Pois é, olha, esses episódios, né, chegaram a ser, inclusive, externados próximo a familiares, a pessoas mais chegadas. Inclusive, ela teria saído, deixado de trabalhar sob uma exigência desse namorado dela, o Matheus. Aqui ao meu lado está o Daniel, que é um primo bastante presente na família. Daniel, os nossos sentimentos, né, de toda a Rede Tribuna. Uma fatalidade ou uma coisa que vocês poderiam, ou ela poderia ter evitado, ou poderia ter sido evitado? A família vai se perguntar, né, esse tipo de coisa, vai se culpar, mas a culpa não é de ninguém, né? A culpa é do covarde assassino que tirou a vida dela. Uma menina que ela era trabalhadora, independente, uma menina linda, que tinha uma vida inteira pela frente, doce, meiga, não fazia mal para ninguém. E esse covarde fez isso com ela. Então, assim, ele tem que receber toda a culpa e punição por essa covardia. A tranquilidade que ele expressou ali ao sair logo após o crime, isso chocou vocês? Assustou? Isso mostra uma frieza, né? Eu tenho poucos detalhes disso, do que aconteceu ali com relação à perícia, eu não tive, mas eu tive contato todo depois com relação a todo o procedimento que tem que se dar depois disso. Então, pelo que eu vi, sim, né, você fazer o que fez, esse rapaz fazer o que fez com ela, mostra uma frieza muito grande, uma covardia imensa. Pois essa história dele ter, né, de sempre estar com ciúmes, expressando toda essa violência, esse poder sobre ela, em algum momento a família chegou a presenciar algo do tipo? Da minha parte, me surpreendeu quando eu tive essa notícia, porque era um relacionamento recente. A única vez que eu vi a minha prima com esse rapaz foi em janeiro. Ela parecia estar muito feliz, parecia ser algo assim muito bom para ela. E depois, ontem é que eu tive acesso a essas informações de que havia esse histórico de violência doméstica que lá no prédio onde eles estavam vivendo, que eu também não sabia que eles estavam vivendo juntos já. Isso já tinha acontecido algumas vezes, até porque eu lhe garanto que se eu soubesse desse tipo de coisa ou outras pessoas da minha família, a gente teria tomado alguma providência com relação a isso, para protegê-la. Vocês têm mais informações sobre o paradeiro dele? Não tenho informações, tá? Esse covarde sumiu, naturalmente ele fugiu aí, tá, para tentar evitar o flagrante, mas certamente ele será achado. E aí eu falo diretamente para você, eu garanto a você que você será achado, seu covarde, e você pagará pelo crime que você cometeu, porque você destruiu a vida de uma menina que tinha uma vida inteira pela frente, uma pessoa boa. Obrigada. Mais uma vez, nossos sentimentos. A gente entrou em contato, viu, Bruno e George, com a Polícia Civil, justamente para saber como é que andam as investigações. Esse caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Volto com vocês. Eu vou pedir para deixar essa foto aí mais um pouquinho, que é o seguinte, a gente ouviu o depoimento emocionado da família, tá todo mundo, claro, arrasado, revoltado, mas agora é com ele e com a polícia. A polícia tem que encontrar esse rapaz que está aí na foto, tá? Ele é o principal suspeito de ter feito isso, diante do histórico de brigas aí do casal, ele é o principal suspeito, estudante de direito, tá? Saiu do local do crime e até agora não foi localizado. Então, você está vendo a foto dele aí, quem tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, 181, porque agora, né, a família está chorando aí a perda, está vivendo toda essa dor, precisa encontrar esse menino para que a justiça seja feita. Vanusa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações, é revoltante. A gente vê mais uma mulher morta assim com tanta violência. Olha, na Serra, um taxista foi baleado em um assalto e invadiu o batalhão da PM para pedir ajuda. O taxista entrou com o carro, gente, no 6º batalhão e chegou a quebrar a cancela. Ele reagiu a um assalto e foi baleado. Mesmo assim, conseguiu dirigir até o 6º batalhão. Os criminosos estavam dentro do veículo e foram presos. Eles usaram uma submetralhadora para cometer o crime. O taxista chegou a bater o veículo em outro carro que estava estacionado.
Ele foi socorrido para o hospital, onde estaria em estado grave, tá? Os suspeitos estão presos. Imagina o susto, né? Olha, gente, um professor levou mais de 10 pontos na cabeça depois de ser atingido por um homem no meio da rua. Ele ia até a padaria quando foi surpreendido pelas pauladas. Imagina sair de casa na manhã de um domingo para ir à padaria e acabar com parte da cabeça assim, toda ensanguentada. Esse episódio traumático aconteceu com Paulo, um professor da rede municipal de Vila Velha. A agressão se deu a poucos metros da casa dele, em Ataíde, por um desconhecido que passava pela rua. Ao sair de casa, avistei alguém a uns 30 metros à frente, com tênis na mão, conversando com outra pessoa que também conheço. Passei por ele, cumprimentei enquanto ele calçava o tênis. Mais uns 30 metros à frente, percebi que tinha alguém próximo demais de mim. Ao virar, eu fui abordado com uma pancada muito grande, com uma haste de madeira roliça, de tipo escoramento de obra. E aí foi tão forte que fiquei meio tonto, sem... A visão escureceu por alguns segundos e ele partiu para cima, né? Fui me defender, acertou aqui, caí. Ao me levantar, fui atingido novamente, numa segunda. Aí pensei, vou morrer. Aí comecei a gritar por socorro e, por sorte, o vizinho abriu, ou escutou no momento mesmo, abriu a janela do terceiro andar, gritou e essa pessoa que atacou fugiu. Vizinhos contaram que antes de agredir Paulo, esse homem já estava andando pelas ruas do bairro gritando que iria matar alguém. E foi nessa esquina que ele resolveu descarregar toda a raiva que estava sentindo por algum motivo na cabeça da vítima. E aqui no asfalto, a gente pode ver que as marcas dessa agressão ainda estão no local. Resta saber agora qual é o motivo para tanta violência. Além do corte profundo na cabeça, ele mostrou outros ferimentos que sofreu ao tentar se defender. O professor contou que nunca viu o homem pela região. Ele aparentava ter cerca de 20 anos e, de acordo com a vítima, não parecia ser uma pessoa em situação de rua. Primeira coisa, quando eu vi que ele estava virado de uma noite, vindo da rua, e a efeito de drogas ou um surto psicótico. Ele foi socorrido pelos vizinhos e levado rapidamente ao pronto atendimento da Glória. O professor está afastado da sala de aula pelos próximos 5 dias. O suspeito acabou preso no bairro Aribiri, também em Vila Velha. Ele resistiu à prisão e foi autuado por dano ao patrimônio e desobediência. Ele já está no presídio. Gente, após o aumento de 92% no salário dos vereadores da Serra, eles decidiram manter a mesma quantidade de parlamentares na casa. A sessão extraordinária aconteceu ontem à noite. Os vereadores decidiram, por unanimidade, manter os 23 cargos de vereador. É que em dezembro do ano passado, a gente trouxe esse assunto aqui, um projeto de lei já havia sido aprovado para aumentar o número de parlamentares na casa para 25. Isso seria a partir da legislatura que começa no ano de 2025. Já sobre o aumento dos salários, que foi aprovado na última quarta-feira, numa sessão relâmpago, que durou apenas 2 minutos, o Ministério Público do Estado vai investigar. O processo vai apurar possível irregularidade. Em nota, o Ministério Público explicou que desarquivou um processo de 2022 que analisava suposta ausência de transparência nas votações da Câmara da Serra. Um ofício foi enviado à presidência da Casa de Lei solicitando esclarecimentos. O salário dos vereadores vai subir de R$ 9.200 para R$ 17.600 a partir de 2025. Tá bom ou quer mais, hein? Isso aí. Olha, gente, um homem foi assassinado em Vitória hoje pela manhã. A mãe da vítima ouviu os disparos sem saber que o próprio filho estava sendo morto. Vamos chamar a Suzy Faria, que já volta de férias com esse caso. Suzy, você conversou com a mãe desse rapaz. Ela faz um desabafo emocionante, né, minha amiga? Seja bem-vinda. Obrigada, Jorge. Realmente, ouvir o que a mãe falou e ver a cena que a gente teve que ver hoje de manhã, no caso desse homicídio, foi algo assim emocionante. Essa senhora, que apesar de todo o desespero do momento de ver o filho ali, dela ter ouvido os tiros, teve ainda essa capacidade, essa força de mandar um recado de ânimo para aquelas mães que passam pelo mesmo problema que ela. Antecipando um pouco a fala, ela disse o seguinte, que as mães não devem desistir dos seus filhos,
Ela só desistiu naquele momento em que Deus o levou daquela forma. Mas ela, em todo momento, tentou livrá-lo do vício. Inclusive, o Vinícius Andrade, de 33 anos, que foi a vítima de hoje, George, era para ser bandeirinha de futebol, porque o irmão dele teve a mesma oportunidade, conseguiu se formar juiz de futebol. Essa oportunidade de vir a ser bandeirinha foi dada a ele e ele acabou deixando de mão, se enveredando pelo mundo das drogas, mas não ficou largado. A mãe, até o último momento, tentou livrá-lo do vício, mas infelizmente não conseguiu. O crime, como eu disse, aconteceu hoje de manhã, numa área, num terreno baldio, conhecido ali na área como Lixão de Gurijica. Vamos acompanhar a reportagem. Vinícius Andrade, 33 anos, conhecido como Trovão, foi assassinado pela manhã. A mãe dele, a dona Maria, ouviu os disparos. Ela orava na hora e intercedeu pela alma de quem estava morrendo, sem saber que era o próprio filho. Eu ouvi os tiros, minha filha, eu moro aqui, ó. Entendeu? Quando eu ouvi os tiros, eu estava orando. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia dessa alma. Eu já sabia que estava matando, mas eu não sabia que era meu filho. O crime aconteceu hoje de manhã, por volta das 7 horas, na área conhecida como Lixão, no bairro Gurijica, em Vitória. Local também onde moram algumas pessoas em situação de rua. Vinícius morava próximo, junto com a mãe. Dona Maria conta que ele, aos 15 anos, teve a oportunidade de ser bandeirinha de futebol, mas não seguiu adiante, enquanto o irmão acabou se formando árbitro. O crime abalou os familiares, que apesar de saber que Vinícius praticava furtos para sustentar o vício, não acreditavam que esse seria o fim dele. A mãe desabafa sobre a condição do filho. Tentou várias vezes tirá-lo do vício. Tentei tirar, tentei ajudar. Dos 15 anos que ele vive nessa vida, muito tempo que estou lutando pelo meu filho. Luto por ele, estou lutando pelo outro. Sou da igreja, busco por eles. Mas, infelizmente, hoje chegou o dia do meu filho. De acordo com os primeiros levantamentos feitos aqui no local, a informação é de que Vinícius teria recebido um aviso. Na verdade, uma ameaça. Não poderia subir o morro do São Benedito exatamente por conta daqueles pequenos furtos que ele estava realizando. Ele não acreditou nisso e acabou subindo. A ameaça foi cumprida. A informação é de que 2 homens teriam trazido ele lá de cima do morro e executado exatamente naquele local ali, cumprindo assim a ameaça que tinha sido feita antes. Vinícius foi morto com mais de 10 tiros. Mesmo em meio a tanta dor, Dona Maria ainda reúne forças para passar uma mensagem de ânimo às mães que vivem em situações assim. Eu tenho que dizer para os jovens, para eles verem onde está meu filho caído, entendeu? E digo para as mães para não desistir não, para lutar pelos filhos delas, entendeu? Para prestar socorro aos filhos dela, porque eu prestei socorro ao meu filho. Ele está ali caído, eu estou chorando porque é um sentimento de mãe, é uma dor de mãe, mas não desisti do meu filho não. Vou desistir hoje porque Deus tirou. Pois é, declarações fortes desta mãe, desta guerreira, que até o último momento tentou fazer com que o filho se livrasse do vício. Várias internações, mas como ela mesma falou com a gente um pouco antes, ele sempre fugia da clínica e acabava voltando para essa situação, praticando pequenos furtos, inclusive dentro da própria casa da própria mãe. E acabou sendo, esse foi o fim dele, né? Quantas vezes a gente já relatou isso aqui, né, George e Bruna? Mas infelizmente para essa mãe, foi o que aconteceu hoje. E justo na hora que ela estava orando, intercedendo pela alma que estava sendo assassinada, sem saber que era do próprio filho. Para essa mãe aí, os nossos sentimentos, né? E que sirva de exemplo para que outras pessoas não terminem assim. Não é mesmo, George e Bruna? Isso aí é um alerta também, né, para outras famílias e para o poder público que precisa direcionar as forças para ajudar essas famílias, né? São famílias que precisam diariamente de ajuda. Essa senhora, a mãe desse rapaz que foi morto, ela é salgadeira, trabalha há anos como isso, quer dizer, uma pessoa que perdeu o filho aí para violência, uma família que precisava de ajuda. Obrigada, Suzy, pelas informações. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que está acompanhando o caso da jovem que foi assassinada a facadas no centro de Vitória. Vanusa, essa jovem está sendo enterrada, vai ser enterrada agora, né? É com você, minha amiga. Exatamente, Bruna Maria.
Perdemos o sinal da Vanusa, que acompanha o momento em que essa jovem, a Ana Carolina, de 24 anos, morta ontem a facadas no centro de Vitória. O namorado é o principal suspeito desse crime chocante e bárbaro. A Ana está sendo enterrada nesse momento em Viana. Com você, Vanusa. Sem pena, sem dó. Premeditado, despachou, tirou todas as fotos. Premeditado, ele precisa ser preso, ele precisa ser condenado. Essa pessoa que fala é uma tia. A senhora é uma tia da Ana, né? A senhora quer justiça, justiça. Eu preciso de justiça. Nós precisamos de justiça pela Ana Carolina Rocha Curti, por todas as moças. É moças, não são mulheres. São moças e são mulheres, mas são moças frágeis, delicadas, dóceis. Primeiro namorado, um monstro passou na frente da minha filha e eu não pude defender, eu não pude cuidar, eu não pude proteger. É isso que me revolta. Eu quero justiça, eu quero esse homem preso, eu quero que ele morra da cadeia. Gente, vocês acabaram aí. É muito difícil até pra gente que está acompanhando conter a emoção. Essa é uma tia com quem a Ana tinha muita intimidade. Ela veio de Santa Maria, muito pequenininha, né? Uma casa que ela ficava sempre era dessa senhora, segundo informações de amigos e parentes aqui. Então tem toda essa revolta, essa tristeza da forma como essa moça de 24 anos apenas foi assassinada dentro de casa, né, por uma pessoa até o momento, segundo o boletim de ocorrências da Polícia Militar, que seria namorado dela, uma pessoa com quem ela dividia ali o apartamento, com quem ela dividia as emoções dela. Então, assim, é um sepultamento agora marcado por muita tristeza, profunda tristeza e muita revolta, porque uma moça tão jovem quanto ela, quanto a Ana, né, ela estava apenas 6 meses, segundo familiares, com esse rapaz. Até então a família não sabia do que acontecia entre ela e ele, mas de acordo com a apuração da repórter Manuela Machado, ela vivia ali uma relação conturbada com esse jovem que era extremamente ciumento com ela. Familiares chegaram a relatar que ela trancou a faculdade de medicina veterinária justamente com o intuito de se dedicar ao trabalho. Ela era vendedora, gostava muito, né, de trabalhar com vendas e a partir daí, com todo esse ciclo de ciúmes, ele passou a exigiu dela que ela deixasse esse trabalho em uma loja de roupas, de confecção feminina em Jardim da Penha, onde ela trabalhava, gostava muito. Ela foi se viu obrigada ali a deixar o trabalho por conta de uma exigência desse jovem com quem ela dividiu o apartamento ali no centro de Vitória. Esse apartamento teria sido comprado ou alugado pelo próprio pai, por familiares dele. Então vocês de casa acompanham agora o sepultamento dessa moça, a Ana Carolina Rocha Curti, de 24 anos, que foi assassinada a facadas, até então, por um jovem com quem ela dividia ali esse apartamento no centro de Vitória. Os vizinhos chegaram a ouvir muitos gritos dela de socorro. Inclusive, o pai desse rapaz teria chegado no apartamento e arrombado a porta do apartamento no intuito ali de tentar salvá-la, mas não houve jeito. A gente continua acompanhando e a qualquer momento a gente volta com mais informações sobre o sepultamento, né, que acontece nesse momento aqui no cemitério municipal de Viana, no centro de Viana. Volto com vocês. Nosso abraço muito carinhoso aí para essa família. Toda a revolta realmente a gente viu aí na fala da tia. Não é para menos, é um caso absurdo. E é claro, nosso papel a gente vai continuar cobrando para que o responsável por isso seja encontrado e que a justiça seja feita. Vanusa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações. É importante a gente ver que o modus operandi de um homem tóxico, ele se repete. É isso aí. Você ouviu ela falando ali que tirou ela do trabalho, não é? Controlava a vida dela de todas as formas. Os vizinhos ouviam as brigas do casal. Brigas constantes. Em 3 meses ali, a polícia já foi acionada, fizeram contato com a família também, porque eram muitas brigas, né? Pois é, então é o momento também da gente pedir justiça e pedir um alerta para todas as mulheres em qualquer tipo de relacionamento. Os primeiros sinais já dão um fim para isso. Não tenham medo de denunciar.
Gente, vamos seguir aqui com o TN1, porque um bebê de 2 anos está internado em estado grave depois de engasgar com alimento. Isso aconteceu em uma creche na Serra. Pois é, o pequeno Noah comeu um pedaço de ovo e acabou engasgando. A família vive uma angústia. Vamos chamar o Luciano Rosetti, que tem informações desse caso. Luciano, o pequeno Noah está respirando com a ajuda de aparelhos, não é isso? É isso aí, meu amigo. Boa tarde para você novamente, para a Bruna, para os amigos do TN que nos assistem. Essa história aconteceu no município da Serra na última sexta-feira. A gente tem imagens aí do pequeno Noah para mostrar para vocês, né? O Noah tem apenas, gente, 2 anos e 10 meses de idade. Ele estava tomando café da manhã nessa creche onde ele estuda na Serra quando se engasgou com um ovo. A gente não sabe qual era o tamanho do alimento, né? Os responsáveis da creche ligaram imediatamente para o pai da criança, que estava em casa, por sorte, e ele foi correndo até a creche e levou o filho para uma unidade de saúde. O Noah ficou mais de meia hora com dificuldades para respirar. Na unidade de saúde foram feitas manobras, né, e procedimentos de emergência, os batimentos dele voltaram, daí ele foi levado para o Hospital Infantil de Vitória, onde respira com a ajuda de aparelhos. O Noah já passou por 3 exames e não respondeu aos estímulos. No início dessa tarde ele vai passar por um 4º exame no cérebro para ver se ele sai desse estado grave de saúde em que ele está. Na noite de ontem, familiares e amigos se reuniram numa pracinha para fazer uma rodada de oração, né? Fizeram ali um momento de oração, de fé, pedindo pelo Noah. Eu tenho aqui também comigo a nota da SEDU, a Secretaria de Educação do município da Serra, que diz o seguinte: a secretaria informa que a criança recebeu os primeiros socorros ainda na escola por parte da equipe escolar. Tanto o SAMU quanto a família foram acionados e o estudante levado inicialmente para a unidade básica de saúde do bairro. Após o atendimento, a criança foi encaminhada para uma unidade estadual, né, que é o Hospital Infantil de Vitória. Vale ressaltar também que a equipe da SEDU esteve presente durante todo o momento do socorro e continua lá no hospital com a família, prestando toda a ajuda que eles precisam nesse momento, né? E a gente continua aqui, né, Jorge, Bruna e amigos do TN, na torcida para que o Noah saia dessa situação grave de saúde em que ele está, que esse exame dê certo agora, esse 4º exame que vai ser feito agora nessa tarde, né, no início dessa tarde, e que ele saia do estado grave de saúde em que se encontra no momento. É isso, pessoal. Volto com vocês. Que fatalidade, né? Vamos seguir aqui nas orações, na torcida, mandando toda a positividade aí para o Noah e para a família dele, para que ele consiga se recuperar. É aquela imagem que a gente viu ali, né, de passando a tia dele, passando a mão na mãozinha dele, tão né? Pequeno. Tá se recuperando, tão pequeno aí, ó, essa imagem aí. Vamos aguardar a plena recuperação do Noah, gente. Olha, vamos colocar aqui um assunto da polêmica do terno e da gravata na Assembleia Legislativa, porque a gente vem mostrando, né, Bruno, desde a semana passada, que teve uma discussão na Assembleia entre o presidente e o deputado Sérgio Meneghelli. Isso. Porque o deputado Sérgio Meneghelli estava usando lá uma jaqueta jeans, uma camisa com os dizeres de colatina, porque ele, né, precisou ser hospitalizado e não conseguia usar a vestimenta que vinha sendo usada. Mas aí ele disse o seguinte: olha, eu não vou usar essa vestimenta porque não tem nada no regimento interno. Depois que o Marcelo Santos pediu essa obrigação, né, lá na semana passada, ele fez um pronunciamento lá no plenário. Vamos ouvir um trechinho novamente. Os grandes políticos que forem presos, que deram prejuízo a esse país, tudo usava terno, gravata, um cromo alemão. Então eu acho que roupa não faz a personalidade de um político. O que faz a personalidade de um político é o respeito ao seu eleitorado, ao seu trabalho. Se o senhor fizer um projeto de lei dizendo que eu sou obrigado a vir de terno e gravata, eu vou vir. Caso contrário, vocês vão me barrar no plenário. Pois é, depois dessa pronúncia, o deputado Marcelo Santos disse que essa semana ia ter reunião do Colégio de Líderes para decidir o que seria feito. Mas, antes mesmo da reunião, eles colocaram em votação ontem uso, né, de camisa social, gravata, terno e sapato adequados, o costume completo. Isso aí. Aí votaram e foi obrigatório agora, a partir de agora, o uso do terno e da gravata. A maioria votou pela obrigação. Pela obrigação. Do terno. Só que, detalhe, o chapéu e a farda, qualquer pessoa, qualquer militar que venha aí, tanto do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar, da Polícia Civil, podem usar a farda. A gente está vendo aí, né, o capitão Assunção que usa a farda e também o outro deputado que usa o chapéu. Mas chapéu se enquadra como vestimenta adequada para o lugar? Pois é,
não colocaram o chapéu na votação e colocaram a vestimenta oficial militar, que está liberada, mas a roupa normal não está. Nós buscamos também outro posicionamento do Sérgio Meneghel após essa votação. E ele mandou um vídeo agora há pouco para a gente. Não está satisfeito. Vamos ouvir. A retenção do uso do traje, que considero normal, e a inserção de novas normas no regime da casa, foi com uma pura simples intenção de me afetar exclusivamente as ações ridículas e revela esse caráter de quem só pensa em si mesmo, extremamente frustrante quando somos confrontados com restrições que parecem arbitrariamente direcionadas a nós. Essas ações refletem uma falta de consideração pelas opiniões, liberdades individuais e demonstram claramente uma mentalidade egoísta por parte daqueles que impõem a diversidade. Pois é, né? Chateado. Continua pistola, tá chateado, Tá pistola, gente. Mas agora vai ser obrigado a usar. Isso aí. Vamos aguardar também as próximas votações que vão ser úteis na Assembleia para a população, né? Tanta coisa precisando mudar aí. Vamos aguardar qual vai ser a próxima pauta aí da Assembleia. Olha, gente, funcionários de siderúrgica na Serra foram presos por furto de combustível. Os 2 homens já vinham sendo monitorados pela chefia, que já desconfiava aí da dupla. Os suspeitos de 50 e 54 anos praticavam o furto há cerca de 5 meses. Eles retiravam o combustível das empilhadeiras e usavam um caminhão para fazer o transporte. Eles confessaram o crime. E uma mulher foi assassinada a tiros em Cachoeiro de Itapemirim. Pois é, o namorado dela também foi baleado. Suzy Faria está nesse caso. Qual o motivo do crime, Suzy? É com você. Bruna, ainda não se sabe, está sob investigação. Por quê? Bem, logo que a Polícia Militar chegou para atender essa ocorrência, que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Amaral, ontem por volta de 6h30, 7 horas da noite, ouviu de uma das vítimas, que seria o namorado dessa mulher, da Priscila Silva Oliveira, ele que tem 25 anos de idade, que 2 homens chegaram em uma moto, pegaram os 2 que estavam sentados numa escadaria pelas costas e atiraram. Curiosamente, ele só foi ferido com um tiro no pé, enquanto a namorada, Priscila Silva Oliveira, de 35 anos, acabou retendo no corpo dela 8 perfurações de tiros. Isso mesmo, 8. Ele só um no pé. Pois bem, ele contou essa história de que teriam sido atacados por motoqueiros. E, inclusive, na hora dos disparos, 2 outras mulheres que estavam na mesma escadaria, uma delas teria sido ferida com uma bala de raspão. Não precisou de atendimento médico e também não procurou a polícia. Só que quando os policiais voltaram para o local, bem, pessoas que não quiseram se identificar acusaram o namorado de Priscila de ter sido o autor do homicídio. Isso mesmo. E poderia explicar, inclusive, o porquê dos tiros não terem atingido as costas dela. A maioria foram do lado esquerdo. Ela levou tiros no pescoço, no braço e também no peito. Pois bem, a polícia está em campo agora para tentar investigar e descobrir de fato o que aconteceu. Se a história do Felipe, ou melhor, do namorado dela, procede, ou se o que as pessoas que não quiseram se identificar teriam razão, pelo fato de que, então, não teria sido uma vingança, um tiroteio, mas sim um feminicídio. Essas investigações correm agora lá por Cachoeiro, onde o crime aconteceu. George, Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado aí pelas suas informações. Vamos aguardar, então, o resultado das investigações. Gente, chamar a atenção para vocês para esse barulho que a gente vai ouvir agora. Pode rodar. Qual é, irmão? É muito rápido mesmo, tá? É um barulho muito rápido e é um barulho de tiro. É isso aí, é um barulho de tiro, dá Bruna, pra perceber. Isso aconteceu em Guarapari, né? Foi em Guarapari ontem isso, tá? Depois de uma confusão no trânsito. 2 motoristas se envolveram aí nessa confusão, tá? E acabou resultando nesses tiros. Eu tô aqui com a nota da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, confirmando o que havia acontecido. Olha a perseguição aí. Teve perseguição, tá? Os tiros foram logo depois dessa perseguição. Foi do bairro Olaria, tá? A pessoa entrou em contato com a Polícia Militar, falando que tinha sido vítima de uma colisão, informando que bateram no carro dele. E depois, em seguida, ele foi perseguido e foi atingido aí pelos tiros. Ele estava fazendo o serviço de Uber, tá? Era um motorista de Uber, de carro por aplicativo,
quando um carro atingiu a traseira do veículo dele. Esse que está perseguindo, né? Isso aí. Depois disso, o outro condutor fugiu, sendo que o motorista de aplicativo decidiu acompanhar esse suspeito. Tinha batido na traseira dele, ele ficou revoltado, porque o cara não parou, né, para conversar, para ver a questão do prejuízo, ele decidiu seguir o outro condutor. Durante essa tentativa aí de alcançar o outro condutor, esse motorista de Uber teve o veículo perfurado aí por 3 disparos. Quer dizer, desse monte de tiro, 3 disparos atingiram o carro dele, tá? Causou aí vários danos, correu um risco danado e ele foi orientado pela Polícia Militar a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A Polícia Civil informou para a gente que até então ainda não tinha sido acionada, o boletim de ocorrência não tinha sido registrado, mas pode ser que esse motorista ainda faça posteriormente. Mas, de fato, que susto! Você imagina se esse tiro pega em alguém passando ali perto, né? Só aí que ele parou, né? Agora, só assim que ele agora parou. também fica o alerta para confusão no trânsito. É isso aí, a gente não sabe quem está do outro lado. Intolerância, né? Intolerância. Vários casos aí de morte que acontecem no trânsito, é melhor anotar a placa e buscar a polícia e fazer o registro na delegacia, porque ele poderia ter perdido a vida dele. Com certeza, muito perigoso. Olha, gente, vamos seguir aqui porque 3 casos de gripe aviária foram registrados em aves no Espírito Santo. Os pássaros foram resgatados pelo Serviço Veterinário Oficial em 2 lugares, Marataízes, no sul do estado, e Jardim Camburi, em Vitória. Uma das aves estava no Parque Municipal da Fazendinha. É a primeira vez que o Brasil apresenta casos de gripe aviária em animais silvestres. Apesar da doença ser contagiosa, o Ministério da Agricultura e Pecuária reforça que não há riscos para a alimentação dos brasileiros. O alerta serve aí para aumentar, claro, a vigilância em todo o país e agora, claro, no Espírito Santo também. Ô, Bruna Maria, eu conversei agora há pouco, sabe com quem? Com quem? Com a Késia, a grávida de sextuplos, que virou notícia internacional, gente. Olha o ultrassom! Olha os 6 aí. Olha! E ela já é mãe de uma menina de 4 anos e mais uma vez engravidou naturalmente, tá? Naturalmente, você imagina o susto Deus. para essa família, né? 6 bebezinhos a caminho, todos de uma vez só. Uma gestação rara e que ainda vai render muita história. Vamos ver então a nossa entrevista com nossa supermãe? Roda aí. Olha, o Jorge, confesso para você que foi um grande susto, tá? Porque até então eu não estava esperando 6, né? Só 1. Então foi aquele baque, entendeu? Confesso pra você que eu não acreditei. Fiquei desesperada, nervosa. Fiquei em choque, não estava acreditando. Mas agora as coisas estão começando a melhorar. E, gente, realmente estou esperando 6 bebês na minha barriga. A minha vida mudou radicalmente, né? A gente pensa tanta coisa, né? Eu pensei tanta coisa lá na ultrassom, meu Deus. Como vou dar conta, né? De 6 bebês, eu já tenho uma menina. É muito gasto, né? É muita coisa, penso em vocês. Mas aí, passando susto, eu fiquei muito feliz, entendeu? Por essas bênçãos. Pois é, mas aí tem que ter um planejamento, né? Até mesmo, como você disse, a questão financeira, mas também um planejamento de um acompanhamento médico, né? George, até então, é uma gravidez normal, né? Porque eu não sabia que eu estava com 6 bebês, eu pensei que era 1. Mas, assim, é uma gravidez de risco, né? Eu preciso de muitos cuidados. Eu preciso de fazer ultrassom de 15 dias para ver o desenvolvimento deles, né? Depois eu tive que marcar com o meu médico, entendeu? Hoje mesmo eu tenho uma consulta com ele para ele conversar comigo como que vai ser, quando que eles vão nascer, né? Porque eles vão nascer prematuros, né? Então, assim, tá tudo novo para mim. Depois, assim, da ultrassom, que passou aquele curso, a gente teve a ideia, né? De criar esse perfil do sextuplo, em prol deles mesmo, né? Porque através da notícia, né, e todo mundo nos ajudar, que nós vamos precisar de muita ajuda, né? Késia, muito obrigado, muita saúde para vocês, tá? De nada, tá? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, tá? Já é difícil você criar um filho, e o casal já tem uma filha. 7, né, agora? 7 agora. Mas olha, a gente vai Meu ficar Deus. aqui torcendo para que dê tudo certo. Já deu tudo certo, né? Muita saúde para a família inteira. Quem puder ajudar, vai lá no Instagram, @mãedesextuplosoficial, @mãedesextuplosoficial. Toda ajuda também é muito bem-vinda agora, né? Ô, gente, agora vamos falar de polêmica no mundo da dieta. Opa! A Organização Mundial de Saúde disse que os adoçantes não devem substituir o açúcar.
O órgão disse que não há consenso científico sobre a eficácia dos produtos para controlar o peso a longo prazo. O relatório aponta também que possíveis efeitos indesejados do uso prolongado podem ser doenças do coração e até câncer. Luciano Rossetti está ao vivo com uma nutróloga, né, para tirar todas as nossas dúvidas aí. Lu, preocupante isso, né, meu amigo? É com você. Minha amiga, preocupante demais, principalmente para aqueles que gostam de coisas doces como eu, né? Já vou chamar a doutora Thaís para conversa, ela está aqui, doutora Thaís, ela é nutróloga. Para começar com polêmica, adoçante, pode, não pode, faz bem, faz mal? Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, é uma polêmica realmente, né? Na verdade, o que a gente deveria fazer é não adoçar nada, nem com açúcar, nem com adoçante. Consumir os alimentos mais naturais possíveis. Então, esse documento novo da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, é uma diretriz que coloca ali alertando as pessoas meio que para desaconselhar, né, esse uso abusivo do adoçante, porque as pessoas muitas vezes elas acham que o adoçante ele pode substituir, então as pessoas colocam 3, 4 sachês de adoçante. E hoje a gente sabe que o adoçante, tanto ele, né, seja ele artificial quanto ele natural, na lista tá lá o aspartame, a sucralose, né? Todos esses, eles interagem ali com a nossa microbiota intestinal, fazendo com que as bactérias ruins acabem predominando. E aí a gente perde a absorção de nutrientes, perde a absorção de vitaminas e também atrapalha o metabolismo da glicose. Então, assim, não favorece aí a prevenção da diabetes do tipo 2, não é ideal para o emagrecimento. A longo prazo a gente vê que ele traz realmente risco de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, né? Então a gente está aí fazendo um alerta, mas não é para substituir o adoçante pelo açúcar, não, de volta. É realmente para a gente ficar alerta, ler rótulos, né? Todos esses adoçantes. Sachês aqui, né? Esse é Recipientes. açúcar, né? Mas os adoçantes eles estão dentro de industrializados. Então, mesmo de alimentos que são considerados da linha fitness, tem que ficar de olho, né? Não é uma coisa que você deve consumir sem risco, sem pensar muito, não. A doutora até trouxe aqui um cafezinho para a gente poder representar, né? Aqui, ó, tem aqui um cafezinho, açúcar, tem adoçante, tem. Ela ressaltou agora há pouco, né? Tem esse em forma líquida, também tem os sachês também, né? Que fazem mal do mesmo jeito. Não tem diferença. Como é a apresentação, se vai ser ele em pó ou se vai ser ele líquido, não faz diferença. A gente tem que ter ali essa consciência de tentar adoçar, na verdade, não adoçar, né? Consumir os alimentos da maneira mais natural possível. Se vai fazer um bolo, usa a banana para adoçar, que já tem a frutose, que é o açúcar natural. Então as pessoas normalmente elas querem acrescentar ainda mais, deixar mais doce. Então a gente tem que voltar aí para as origens do natural e tentar redescobrir os sabores dos alimentos de maneira natural. Viver como nossos vovós viviam, né? Se bem que minha avó coloca... Gostava muito, né? Então a gente tem que reaprender aí e poder cada vez ficar mais saudável, sem dúvida. E o adoçante é um alerta para... Óbvio, se você já tem um acompanhamento com o seu médico, se você é diabético do tipo 2, converse com ele, é importante não fazer mudanças, né, por conta própria. É sempre importante estar bem orientado. Doutora, muito obrigado, viu? Pelos esclarecimentos ao vivo aqui pra gente. Então, ó, o recado foi esse. Vai comer coisa doce? É aquele açúcar, o doce natural do próprio alimento, né? Frutas, enfim. É isso aí, esse é o recado, gente. Tem que se cuidar. Não é isso, Bruna e Jorge? Esse recado é pro próprio Luciano. Pro próprio Luciano. Pro próprio Luciano. Mas para todos nós também vale. Cafezinho sem açúcar eu já consigo tomar, mas as outras coisas a gente tem que evoluir ainda, né? Valeu, Lu. Obrigada pelas informações, meu amigo. Em 3 dias de abordagens na campanha Maio Amarelo de conscientização no trânsito, a Guarda Municipal de Vitória pegou 84 motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro, tá, gente? Essas pessoas foram autuadas. As abordagens aconteceram na capital de sexta a segunda. No total, 653 pessoas foram abordadas. Foram emitidos 141 autos de infração. Entre essas infrações, licenciamento atrasado e recusa de fazer o teste do bafômetro. 84 condutores se negaram a soprar o bafômetro. Quem se recusa a realizar o teste comete uma infração gravíssima, gera uma multa de quase R$3 mil e suspensão do direito de dirigir por 1 ano. A ação da Guarda faz parte da programação da campanha Maio Amarelo.
Pausa rápida no TN1 e a seguir no quadro Mundo Digital, como descobrir se a sua senha foi vazada na internet. Não sai daí não, a gente já volta. De volta com o TN1 no quadro Mundo Digital de hoje, a gente vai descobrir se a sua senha foi vazada ou não. Como é que a gente faz para descobrir isso? Pois é, Eduardo Pinheiro já está aqui. Eduardo, quais são as dicas para a gente? Boa tarde. Então, de tempos em tempos, mega vazamentos de senhas ocorrem na internet. A boa notícia é que é possível você saber, você identificar se a sua senha foi vazada. Existe um site que reuniu os grandes registros e você colocando ali a sua login, a sua credencial de internet, pode ser do e-mail, pode ser da rede social, você vai identificar se a sua senha foi vazada. Vamos então à página, né? É um site americano. O próximo slide é o site está IBM PWD. Pode voltar umzinho só para a gente marcar ali qual que é o site? Isso, esse site aí, https:// bem complicadinho, pwmed, né? .com. Tira uma foto aí, você amigo do TN1, tira uma foto aí dessa tela, tá? É importante você conhecer esse site. Aí você entrando no site, vamos para o próximo slide, a gente ali nesse endereço, nessa barrinha branca, nós vamos digitar aí a sua credencial, o seu e-mail ou sua identificação de rede social. Pode avançar mais um slide, por favor? Então ali eu digitei o e-mail, mrleso@hotmail.com e cliquei no botãozinho verde para fazer a pesquisa. E ele já deu o resultado ali, aquela tarjeta vermelha, tá ali, ou não, dois, né, indicativos de 2 vazamentos. A minha senha, então, está em 2 grandes megas vazamentos de senhas. Lógico que eu já abandonei esse e-mail e até mudei a senha posteriormente. Pode passar mais um. No próximo, eu utilizei um outro e-mail, né? eduardopinheiro2001@hotmail.com e ali, ok, a tarjeta verde indica que não foi vazado. Mesmo assim, Jorge, Bruna, é importante a gente estar mudando senha de tempos em tempos, tá? Pelo menos de 3 meses. E detalhe, a senha por si só não é mais garantia de segurança. Além da senha, precisamos ter também, ativar a confirmação de 2 fatores. É o segundo teste para ver se você é você mesmo quando você está entrando em uma credencial, numa rede social ou no seu e-mail. Combinado, Eduardo. Tem que mudar de 3 em 3 meses, mas tem que lembrar depois da senha, né? Não pode esquecer. Exatamente. E criar senha complexa, tá? Não é senha simples, não. Senha com caracteres especiais, letras, maiúsculas, minúsculas, números e, no mínimo, 12 caracteres. Isso aí, Eduardo Pinheiro. Dicas importantíssimas. Obrigado, meu amigo. Até semana que vem. Valeu, obrigado. Gente, olha só a expectativa para o início da operação do sistema aquaviário na Grande Vitória. Pois é, hoje a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa fez uma vistoria das obras. A previsão era que o sistema começasse a funcionar agora em maio. A vistoria foi feita pela Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. A bordo da primeira embarcação do aquaviário foi feita uma visita técnica à estação de Porto de Santana, que está quase pronta. Deputados estaduais e outras autoridades políticas acompanharam a visita. Entre a população, expectativa, para a volta do aquaviário. A gente está na expectativa, para que funcione, para a gente desafogar o trânsito, e o povo também consegue chegar no centro de Vitória mais fácil, entendeu? Quem precisa ir para Vila Velha também, Além das funcionalidades, a viagem de aquaviário tem o lado do passeio também, Por que não? Olha, vai ajudar muito, que a gente gosta de estar indo no convento, fazer esses passeios, Eu nasci aqui, eu tô com 30 anos e sempre esse projeto, de estar voltando, a gente com esse sonho de poder estar aproveitando, Então vai ser muito interessante por isso. Em março, uma comitiva do governo fez a primeira visita de inspeção. O prazo para início das operações seria neste mês de maio. Vamos fazer outras visitas técnicas. Hoje já tem um complemento, o bicicletário já está pronto aqui no barco, nós já temos alguns complementos fazendo. É importante testar mais uma vez, atracar em Porto de Santana. Vamos passar lá na prainha para ver como é que está a situação da obra. A prainha adiantou nesse final de semana, provavelmente hoje o flutuante já está indo para a prainha. Praça do Papa já está pronto e agora nós esperamos chegar até o final do mês o segundo barco, começar a fazer eventos testes. Como eu falei, o aquaviário a gente só consegue
botar ele para operar quando nós tivermos definitivamente todos os testes feitos. Com essa nova previsão, o sistema vai começar a operar com 2 embarcações no mês que vem. Até o final do ano, outras 3 serão adquiridas, totalizando 5 embarcações. A princípio, 3 estações estarão operando para o aquaviário. A estação de Porto de Santana, em Cariacica, a da Prainha de Vila Velha e a da Enseada do Suá, aqui em Vitória. Até o fim de 2023, a previsão é que outras estações possam integrar o sistema. A estação da rodoviária, que vai servir de base para as operações, a estação Praça Pio XII e Dom Bosco, a estação Glória e Museu da Vale, a da Orla de Cariacica e a do Cais do Hidroavião. Uma visita técnica importante, a Comissão de Infraestrutura que sempre debateu esse tema e a gente startou esse projeto junto com o governo do estado e hoje a gente pode ver como está a construção, a infraestrutura do novo aquaviário, que é uma obra importante de mobilidade urbana para a região metropolitana da Grande Vitória. Quando tudo estiver operando de forma completa, cerca de 5.000 pessoas por dia vão utilizar o sistema. A gente acredita muito que vai ajudar a otimizar, minimizar esse problema que a gente tem hoje dos ônibus lotados e também o sistema temporal que vai contemplar, porque com uma passagem só, o cidadão ele vai utilizar para usar o aquaviário e usar o ônibus também, que pode levar ele até a sua residência, o seu bairro. Olha, as obras de construção dos pontos de embarque e desembarque têm o valor de R$1,5 milhão para cada uma das estações. Uma previsão do tempo, terça-feira com sol e variação de nuvens aí em todo o Espírito Santo. Deve chover de forma rápida e fraca em alguns momentos do dia na metade norte do estado, tá, gente? No sul capixaba o tempo vai ser com sol, sem previsão de chuva, igual aqui na Grande Vitória. Olha como é que tá céu, lindo? gente. Lindo demais, calor, mínima de 18 graus, mas a máxima é de 29, o dia tá lindo hoje. Ontem a gente falou que tava frio, mas isso aí daqui tava quente demais, Tava frio aqui no estúdio. Tava frio Lá fora aqui. já tava calor. Gente, um beijão, até amanhã. Tchau, obrigado, até amanhã.